Bem, irmão Carlos, por favor, ora por nós aí. Amém. Senhor, muito Bem, obrigado por esta noite. Obrigado amém, pelos Senhor. irmãos que estão aqui. Te agradecemos, Amém, Senhor, pela tua grande misericórdia que nos alcançou e amém, nos alcança ainda hoje, Senhor. Queremos que o Senhor amém. realmente possa falar com cada um de nós, para que nós possamos Sim, ouvir, Senhor. e essa palavra que nós vamos ouvir, queremos praticá-la, Senhor, guardá-la no nosso interior, Amém, para que possamos nos lembrar em todo momento, Senhor. A unção possa amém, nos ensinar todas as coisas, Senhor, amém, para que nós possamos seguir a Ti, seguir, amém, Senhor, o Teu falar interior e a Bíblia falando para nós também, Senhor, para que nós possamos fazer a Tua vontade aqui na terra, Senhor, a fim de que amém, toda Senhor. a nossa família possa ser salva totalmente desse mundo, Senhor, dessa Sim, corrente Senhor. desse mundo, Senhor. Senhor, nós não Sim, queremos seguir essa corrente, queremos sair dela, Senhor, queremos ser livres amém, dela. Senhor. Senhor, por isso nos Amém, salva dessa situação toda, Senhor. Guarda os nossos corações, guarda os nossos filhos, guarda, Senhor, toda a nossa família para Ti, Senhor. Oh, meu amém. Deus, obrigado, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Então, nós vamos prosseguir nosso estudo que nós começamos a desenvolver em relação à última semana de Daniel. E o versículo de saída, novamente, vai ser Daniel 9:27. E vamos ler junto, irmãos. Daniel 9:27, para nós voltarmos ao assunto. E disse assim: Ele fará firme aliança. Então, comece com essa frase. Nós dizemos na reunião anterior que ele não se refere a Jesus Cristo, se refere àquele que era o príncipe do povo que destruiu Israel no ano 70. Então, quando traz versículo 27, nós precisamos lembrar, está se referindo ao príncipe desse povo que destruiu Israel no ano 70. Então, ele fará firme aliança. Começa dizendo assim, por 7 anos. Essa é a frase que eu quero começar, né? Fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, ficou em aberto para nós entendermos mais claramente que faltam ainda uma semana, que representa 7 anos, para que se cumpra a profecia que foi falado para Daniel pelo anjo das 70 semanas, que faltavam para que se cumpra todas as coisas que falou para ele. E nós vimos, especificamente, que até a morte do ungido, a morte do Messias, se cumpriram 69 semanas, que são 483 anos. Então, deixamos claro, irmãos, que essa semana é uma interrupção, né? E nessa interrupção da linha profética, ou a linha do tempo profético de Israel, daquela profecia foi cortada. E nós lemos um versículo que nos deixou muito claro, que é o próprio Senhor dizendo a respeito de eles. Digo-vos que vossa casa ficará deserta. E isso está ali em Mateus 23, versículo 37, que o Senhor vai dizer isso para ele. Lembra que o Senhor, olhando para Jerusalém, falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar-vos como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das suas saças, e não quiseste. Então, o Senhor declara-vos. Nesse momento, o Senhor está fazendo uma declaração muito importante, que a vossa casa ficará deserta. Então, quando se refere à vossa casa ficará deserta, está mostrando o que profeticamente ia acontecer no ano 70. A desolação agora, a interrupção do sacrifício. E eu estava fazendo, irmãos, se pesquisando, né? E eu fiquei muito impressionado. Quantas vezes que Israel experimentou a interrupção do sacrifício? Não sei se os irmãos lembram, né? Mas é muito interessante nos lembrarmos. No ano 586,
Nos lembramos que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu aquele primeiro templo, que foi feito através das mãos de Salomão. Deus permitiu que, através de Salomão, criasse aquele templo, né? Que é o primeiro templo. E foi interrompido por primeira vez os sacrifícios lá. Isso, e aí você, após isso, eles foram levados cativos, né? Então, quando se cumpriu aqueles 70 anos que Jeremias tinha falado sobre esse cativeiro, aí o anjo aparece para o João e vai falar sobre as 70 semanas. Mas essa foi a primeira vez. A segunda vez, nós precisamos lembrar que ele foi na sequência da profecia, ou na sequência dos eventos, falou o Daniel, o anjo para Daniel, que eles retornariam durante 49 anos, que era 7 semanas, para reconstruir os muros, o templo e a cidade. E ali ia ter tempos angustiosos. Então, nos lembramos, eles reconstruíram, vamos falar, o segundo templo. O que começou de novo a partir dali? Logicamente, nós podemos afirmar que eles restauraram o sacerdócio e voltou os sacrifícios. Exatamente. E nós estamos localizando. Olha, irmãos, na história nós precisamos lembrar, a história é muito importante em Israel, né? No ano 167, novamente foi tomada Israel, e agora por Epifânio, né? Esse nome é muito conhecido, né? Esse rei ali, ele tomou Jerusalém, e ali ele fez algo terrível. Se você ver a história, irmão, ele profanou o templo, não só destruiu o templo. Só que ele não destruiu totalmente. Ele profanou primeiramente o templo. E na história, se você ler, o que fizeram que foi esse terrível, esse Epifânio que fez? O que fez ele? Ele Epífanes. sacrificou lá no Epífanes, perdão, Epífanes. É. Esse nome ali é bem conhecido, né? Aí você sabe o que ele fez? Sacrificou um porco lá. Isso foi uma abominação terrível. Então, por isso que muitos irmãos usam na experiência de Epifânio, ali, desse homem ali, da experiência dele, como o cumprimento de Daniel. Como que aquela profecia de Daniel, daquele que ia profanar o templo, ou da abominação desoladora, se cumpriu com ele. Então, isso, irmãos, precisa nos alertar. Por quê, irmãos? Porque se nós lembrássemos na história, isso aconteceu no ano 167 antes de Cristo. Aí que interessante. O que aconteceu lá, então? Esse homem invadiu Jerusalém e interrompeu novamente o quê? Os sacrifícios. Então, nós temos duas interrupções já agora. Certo? Mas ali, quando vem o Império Romano agora, no Império Romano, reconstruíram novamente o templo. Eu estou fazendo um resumo só. E eles voltaram, sabe no quê? Voltaram de novo com as práticas do sacrifício. O sacerdócio, novamente, e a prática do sacrifício. Então, podemos dizer que, até então, no aparecimento do Senhor Jesus, quando ele vem na plenitude do tempo, o templo estava destruído ou o templo estava em funcionamento? O sacrifício funcionava? Existia sacerdócio? Existia. Então, mais duas vezes já que eles experimentaram a interrupção do sacrifício. Nós precisamos nos localizar na história, certo? E ali, no capítulo 24, é perguntado para o Senhor que acontecimentos viriam, ou que sinais haveriam do tempo do fim e da vinda do Senhor. Depois que o Senhor vai mencionar isso, nós precisamos lembrar 24, 2. E agora vamos na leitura, irmãos. Mateus 24, 2. Irmão Mauri, lê para nós, por favor, irmão. Estou aqui.
Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso, irmão, obrigado. Você sabe que ele está dizendo sobre o que isso aí? Sobre o templo, porque os discípulos mostraram as construções que o imperador tinha reconstruído lá, né? Que o César mandou construir lá, né? Reconstruir, agora ficou com mais excelência, né? Esse templo que eles tanto pressam, né? Porque realmente era o que Deus estabeleceu. Agora, esses discípulos estão mostrando para o Senhor Jesus as construções. O que diz o Senhor? Vede tudo isto, não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. O Senhor está dizendo com isso, irmão? Que esse templo ia parar e não ia ter os sacrifícios novamente, que ia se romper tudo aquilo. Logicamente, nós sabemos, hoje que nós estamos vivendo o tempo do gentio, nós sabemos que o Senhor isso fez com o seu corpo agora, com o derramamento do seu sangue, uma só vez. Ele interrompeu definitivamente isso. Porque nós precisamos lembrar por que era importante os sacrifícios. Porque era a maneira que Deus estabeleceu de que o homem, através dessa prática, pudesse se reconciliar com Deus. Aquele sacrifício de animais, e que nós tínhamos reparado que era quantos animais que não eram sacrificados anualmente, eram rituais tão importantes porque trazia aquela conexão, daquela reconciliação, aquelas práticas através do sacerdócio, né? E o sumo sacerdote entrando no sumo no Santíssimo, derramando sangue, espiando sangue, lembra disso? E isso é tão importante para eles, porque através dos sacrifícios eles podiam dizer que tinham paz com Deus, podiam estar reconciliados com Deus. Então, olha o que o Senhor está falando. Veja tudo isto é muito mais simplesmente que aquelas construções ou aquele templo construído. O Senhor estava mostrando que o Senhor ia destruir aquele sistema sacrificial. E nós podemos ir lá agora, só para deixar claro, Hebreus, capítulo 10. Por quê, irmãos? Porque aqui o Senhor, aqui o escritor de Hebreus vai trazer um versículo de Salmos. E nós precisamos lembrar que no versículo 3 do capítulo 10, vai fazer a declaração: entretanto, nesses sacrifícios, possa ser recordação de pecado de todos os anos. Então, fazia-se recordações apenas. Não tirava o pecado de Israel, vamos falar assim, porque Israel que praticava isso. Ou daquele ofertante propriamente dito que levava aquela ovelha, aquele animalzinho para ser sacrificado. Era apenas uma recordação. E aquilo trazia, vamos falar assim, uma paz com aquele que está oferecendo e Deus. Um tipo de reconciliação. E ali, o intermediário era o sacerdócio, era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Agora, olha aqui que fala o versículo 4, irmãos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, dois pontos, aqui está trazendo uma passagem de Salmos, Salmos 46. Sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Quantos anos, irmãos, que Israel praticava isso, mas não trazia deleite para o Senhor. Olha que interessante, né? Nós estamos trazendo para nos localizar. Nós estamos falando da linha do tempo, mas é importante trazer isso. Por que é importante algo para Israel? Mas agora, do ponto de vista nosso, que nós estamos aqui vivendo a nova aliança, sendo filho de Deus, pertencendo à igreja, nós estamos vendo isso aqui de tal maneira tão claro, que aquilo era uma sombra, que era uma figura do que era verdadeiro hoje. Corpo me formaste, eis-me aqui, um corpo me formaste. Olha como fala o 7 agora. Então disse, eis aqui estou. E no rolo do livro está escrito a meu respeito. Jesus estou falando isso aqui.
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos, nem oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. E aqui, irmãos, é muito interessante isso, porque para nós que estamos na nova aliança, e nesse período que foi Israel cortado, ficou claro para nós tudo que aquilo que se praticava. Tudo que Israel praticou por muitos anos era sombra do verdadeiro. Então, por meio do Filho de Deus, agora ele ofereceu o melhor sacrifício. No seu corpo, no derramamento do seu sangue. Olha como fala o 10, irmão. Acompanha eu. Então, versículo 9, acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro sacrifício. Olha, irmãos. E estabelece o segundo sacrifício. Amém. O único e melhor sacrifício. O derramamento do sangue, o corpo do Senhor foi formado para que ele oferecesse um único e melhor sacrifício. E nesse sacrifício, não só vai ser uma recordação de pecado, é remoção do pecado, irmãos. Olha que lindo, irmãos. E eu fiz esse parêntese, por quê? Porque isso aqui está oculto para quem, irmão? Para Israel. Para Israel. Por que, irmãos, que está oculto? Por que está oculto para Israel? Porque eles não creram. Não creram no Messias, em Cristo Jesus. Não creram. Por que nós falamos que é importante voltar Israel, naquela semana de Daniel, voltar ao sacrifício? Porque para eles, como nação, o único jeito de se relacionar com Deus adequadamente é através da prática da lei. O que a lei exigia, as práticas que eles tinham. Você vê como que é importante trazer isso? Então, aquela declaração do Senhor dizendo: vês tudo isto, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso, de fato, aconteceu, nós limos, nós falamos, né? Que foi no ano 70, o imperador Tito. Novamente, o que aconteceu com Israel lá? Interrompeu os sacrifícios. Então, nós temos 3 já. A primeira foi com Babilônia, o outro foi Epifânio, e agora com Tito, 3 já. E até agora, irmãos, o que nos diz? Como que está a situação de Israel? Tem sacrifícios até agora? Não tem. Então, existe a necessidade para o cumprimento profético das Escrituras que seja levantado o terceiro templo agora. É o único jeito que nós... Olha como que é interessante, né? Alguns dizem que já se cumpriu aquela semana de Daniel. E com aquele Epifânio foi o abominável que entrou no templo. Mas olha só, o Senhor Jesus falou essas palavras 50 anos, ou 165 anos depois. 165 anos depois que já Epifânio tinha feito aquilo. Falou no capítulo 24, versículo 15. O que falou? Olha o que falou lá, irmãos. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável. Ué, mas abominável não foi o Antíoco Epifânia? Não foi? Porque algumas pessoas sustentam isso, né? Agora, se isso foi no passado, por que o senhor traz de novo isso aqui, se já aconteceu? Você percebe, irmãos? Estou trazendo isso para você pensar. Porque é muito forte aquela linha de pensamento que coloca essa última semana de Daniel cumprida. Então, se você ler o 9:27, o que esse abominável vai fazer? Olha lá, vai de novo. Daniel, irmãos, por favor. Daniel. 9:27. Se algum irmão quer ler. Ele fará firme aliança
com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Obrigado, irmão. Você vê como que fica novamente aqui a interrupção dos sacrifícios? Esse homem que no futuro vai vir, que vai fazer aliança com muitos, ele vai quebrar essa aliança na metade, que são 3 anos e meio. Então, quando faz referência àquela semana, está se referindo à última semana de Daniel. Portanto, são 7 anos. Portanto, são 3 anos e meio que ele quebra. E o que ele faz como sinal de quebrar as alianças? Cessa os sacrifícios. Está vendo, irmão? O que significa isso? Que quando aquele homem se manifeste lá em Israel, vai ter o que lá em Israel funcionando adequadamente? O vento em popa, o sacerdócio e o sacrifício. Logicamente, o templo, né? Porque a gente fala o templo, mas o que envolve o templo? Sacrifício. Sacerdócio e sacrifício. Essa é a função principal. Quando hoje nós falamos de templo, nós vamos para fazer reuniões, né? Mas Israel, quando fala de templo, é para quê que fala de templo lá? Para ter o sacerdócio e sacrifícios, que é a maneira que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Agora veja bem, irmão. Nós que estamos na nova aliança, faz a transição. Teus olhos estão abertos, nós estamos louvando o Senhor, obrigado, que não precisamos levar animais como fazia Israel. E nós aceitamos esse único sacrifício que o Filho de Deus derramou seu sangue em propiciação pelos nossos pecados. E nós cremos, fomos lavados no sangue do Cordeiro. Viu como que é interessante, irmão? Por que estou fazendo esse ponte aqui? Porque lá no Apocalipse, capítulo 6, ele é o Cordeiro que agora pega o livro. Olha que impressionante, irmãos. Porque a figura é extraordinária. Quando nós vamos no Apocalipse 6, irmão, e para nós lembrarmos novamente, Apocalipse 6, versículo 2, versículo 1, perdão. Disse, vi quando o Cordeiro, olha, Cordeiro, aqui é mencionado Cristo como Cordeiro. E é muito significativo Cordeiro, porque Cordeiro é uma palavra que traz na figura do Antigo Testamento. E nós lembramos que o Cordeiro que derramou seu sangue começa lá de onde? De Abel, do próprio Senhor, do próprio Deus, quando sacrificou um animal e cobriu Adão e Eva com peles. Já veio a figura lá do sacrifício que via sendo anunciado para que o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derrame seu sangue. Então, ele é o único, irmão, que trouxe o único sacrifício aceitável, derramando seu sangue uma vez por todas, como fala Hebreus. Agora não precisa mais de os cordeiros, ou touros, ou animais. Agora é o Senhor. Mas ele vai pegar o livro, irmãos. Olha que lindo isso aqui. Por quê? Abriu um dos 7 selos. E aqui, irmãos, é importante nós lembrarmos. Ele é o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Como é que ele tirou? Derramando o seu sangue. Ele tirou o pecado da humanidade. Mas o que Israel não aceitou e não recebeu? Esse sacrifício. Então, eles continuam, ou eles estão tentando, querendo isso. Se hoje nós fizermos uma analogia, hoje Israel construísse o templo lá, o que eles fariam com aquele templo, irmão? Não voltaria a sacrificar animais? Eu pergunto, irmão, diante da palavra que nós temos recebido e o evangelho pleno que veio para nós, Deus aceitaria sacrifícios deles? Não aceitaria, irmão. Não aceitaria. Por isso que eu estou trazendo isso com detência, porque nós precisamos nos perceber que Israel está cego, está endurecido, eles não viram isso, não aceitaram o sacrifício do filho.
Vai para precisar eles mandar foram duas testemunhas, né, irmão? Vai aí, irmão, precisar mandar as vai testemunhas. precisar, vai mandar as duas testemunhas, irmão. Irmão, você sabe que o irmão está falando para mim hoje. Puxa, se lá no Apocalipse o escritor colocasse dois profetas, mas que fácil que seria o negócio, porque aí fica claro, né? São dois profetas que Deus manda. Aí então vem muitas interpretações. Não, aquilo é o Novo e o Antigo Testamento, aquilo é Elias e não sei o quê, e aí vai, né? Mas, irmão, você sabe que o mais importante não é quem que é, sino o que eles vão fazer. Isso que é mais importante, irmão, nós percebemos. O que eles vão fazer? Eles vão medir o santuário. Isso significa, irmãos, que eles vão reprovar essas práticas que Israel vai trazer de novo. Porque eles vão estar tão contentes, tão tranquilos, tão felizes que voltou o sacrifício e que agora eles podem ter paz com Deus. Mentira, vai falar aqueles profetas, irmão. Não tem paz com Deus. Deus já não aceita mais esse sacrifício. Você já pensou, irmão? E isso, por isso que quando você vai ler o relato do capítulo 11, deixa muito claro que eles vão ser, como disse assim, vão estar cansados deles, porque usa uma expressão lá no capítulo 11. Vamos lá, irmãos, capítulo 11, já voltamos aqui. Mas só vamos fazer rapidinho uma leitura aqui. Olha, quando eles... Versículo 10, por favor, irmão. Irmão Mori. 11, 10, só o 10. Os que habitam 11, sobre a terra isso. se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Aí. Mas, Você vê, não só disse esse, sobre... né? Aí, tá bom, são esses. Ó, você sabe que quando eles são mortos, né, já vamos ler, né? Mas só estou fazendo um adiantamento lá, estou indo na frente. Quando aquelas duas testemunhas morrem e são levados na praça, e são expostos lá, eles se alegram porque eles foram, olha a expressão, atormentaram aos moradores de Israel, ou da terra, porque aqui não diz nações, diz terra. Quando eu falo terra aqui no Apocalipse, sempre precisa lembrar, é a nação de Israel. Então, não está falando as nações, como se fosse que as duas testemunhas estão atormentando as nações. Não. Está atormentando a toda a terra. Terra é Israel. Lembre disso. Por exemplo, lá quando sai o falso profeta, a besta que sai da terra, fala assim, né? Nos livros no capítulo 13 de Apocalipse. Tinha duas bestas. Uma que saía do mar e outra que saía da terra. Então, do mar, falava das nações, a aliança que aquele homem faz. Mas quando fala da besta que sai, versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse, sai da terra, está falando que esse falso profeta sai de Israel. Mas eu estou mostrando só, fazendo analogia, que o campo de ação das duas testemunhas não vai ser no mundo, como alguns pensam. Vai ser apenas no território de Israel. E mais especificamente de Jerusalém. Condenando o quê, irmãos? Agora você tem as informações, percebe já? Por que eles são atormentados? Porque eles têm tanta satisfação com isso, e essas duas testemunhas vão apontar que aquelas práticas já não são mais vigentes. E eles têm poder, e ninguém pode matar eles. Porque você vamos ler, por favor, do versículo 3. Vamos lá. Versículo 3, irmão Mauri, por favor. No 11:3. Do capítulo 11. Darei as Isso. minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim,
Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra, como toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficar estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que ouviram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: Subi para aqui. E subiram aos céus numa nuvem, e os seus inimigos o contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, e eis que vem sem demora o terceiro ai. Que coisa, irmão. Isso. Impressionante, né? E nós Impressionante. falamos, é muito importante o que eu vou falar agora. Você sabe que quando você lê Apocalipse, nunca pode ler sequencialmente. Porque se você lê Apocalipse com sequência, então parece que fica dentro daquele juízo que está vindo do primeiro ai. O primeiro ai você tem ali no capítulo 9, no capítulo 8, você vai ver ali o primeiro ai, e agora o segundo ai é esse ali. Parece que está desconectado com aquilo, mas na verdade ele está fazendo um spoiler dentro daquele período inicial que nós falamos. Por que a gente se atreve a falar que é o primeiro tempo inicial da atuação das duas testemunhas, que são 3 anos e meio? Embora o anticristo ele fez uma aliança e não está perseguindo, não está matando, não está fazendo coisas abomináveis, ele fez uma aliança com Israel, irmão. É impressionante isso aqui. Nós lemos na frase 9:26, 9:27. E ele fará firme aliança com muitos. Se você ler dentro do contexto aqui, Israel está envolvido nessa aliança, irmão. Você percebe? Uma aliança, ele fez aliança. E ele vai quebrar a aliança justamente ali, na morte das duas testemunhas. Ali você tem o início da último período, né? De 3 anos e meio. Ali ele se manifesta como abominável. Por isso que nós precisamos nos localizar, porque ali fica mais claro você entender o remanescente de Deus. Você tem uma parte de Israel fazendo aliança e desaprovando o testemunho das duas testemunhas. Desaprovando. Por isso que você tem esse como disse assim, essa atuação deles de se alegrar, de se dar presentes, né? Mas quem que está se dando presente ali? Se em Israel. Israel é o povo de Deus. Mas você lembra, irmãos, lembra da história, irmãos. Israel sempre fazia aliança com as nações. Sempre adorava os outros deuses, ia atrás daqueles deuses. E Deus castigava ele. Lembra disso, irmão?
Ele sempre mandava os profetas. O que fazia com eles? Matavam os profetas. Porque eles apontavam o quê, irmãos? O que apontava eles sempre? Lembra? Os pecados que eles estavam praticando. Ou seja, esses profetas que na história Deus mandou para Israel, sempre eles faziam a mesma coisa, irmão. Apontavam os erros, onde eles erraram com Deus, o que eles estavam fazendo de errado, e o que faziam eles com os profetas? Matar. Agora não vai ser diferente. Você tem em Israel pessoas que são verdadeiras, que são de Deus. Por isso que nós temos o relato do capítulo 24. O Senhor está falando para aqueles que são remanescentes dentro de Israel. Dentro de Israel vai estar aqueles que são verdadeiros, mas também vão estar aqueles que estão unidos, aliados ao anticristo. Por isso que você tem esse quadro ali que parece desconectado. Como que vão estar se dando presente Israel por causa que morreram aquelas duas testemunhas? Por quê? Porque eles estão aprovando aquele homem. Olha que impressionante isso aí. Então, quando nós desenvolvemos de uma maneira clara o remanescente, vai ficar mais claro isso. Mas eu queria, antes ainda de entrar nisso, irmãos, fazer vamos falar assim, um comentário ainda, né? Vamos lá, por favor, 9:27, novamente. De Daniel. Daniel 9:27. Diz assim, ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Irmãos, quando ele faz cessar o sacrifício, muitos vão perceber ali, né? Puxa, erramos, Senhor. Muitos desapercebidos. Lembra que nós lemos lá, capítulo 8, versículo 23 e 24? Que enganará muitos, aqueles que estão desapercebidos. Capítulo 7, 23 e capítulo 8, 24. Que diz que ele vai fazer grandes sinais e enganará muitos que estão andando desapercebidamente. Quando ele faz cessar o sacrifício de Israel, eles vão perceber. Por isso que nós temos aquele relato ali, Mateus 24. Não sei se os irmãos lembram que nós falamos que Mateus 24 não pode ser lido com uma perspectiva de gentios. Nós precisamos ler capítulo 24 de Mateus e capítulo 21 de Lucas dentro da perspectiva de Israel, porque é algo para o futuro. O Senhor está apontando o futuro. Final dos tempos, que é a última semana, Daniel. Então, se você lê com essa ótica, você percebe que está se referindo a Israel. Agora, vai ficar mais claro um versículo que a gente às vezes fica olhando e não entende, fica examinando, mas será? Porque tem irmãos que nós lembramos, irmãos pré-tribulacionistas, né? Pré-tribulacionista é aquele pensamento que diz que o Senhor vem buscar a sua igreja antes do quê? Antes da grande tribulação. Como disse, Deus vai arrebatar a igreja e ali logo mais começa a grande tribulação. Então, olha esse versículo aqui, Mateus 24. Vai comigo, irmão, por favor. Mateus 24. Versículo 34 em adiante, irmãos. Eu vou ler aqui para adiantando. Versículo 34. Capítulo 24 de Mateus, versículo 34 em adiante. Diz assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E até ali o Senhor tinha relatado tudo o que ia acontecer. Nesse momento, quando ele se manifesta. Olha isso aqui impressionante. E se passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aqui, nós precisamos fazer um parêntese. Lembra como foi nos dias de Noé?
quando veio o dilúvio? As pessoas estavam apercebendo. Eles faziam o que normalmente faz, se casam, né? Fazendo seus negócios, fazendo isso, tal, vivendo na tranquilidade. Assim será os primeiros 3 anos e meio. Pessoas que não discernem quem que está acontecendo, irmão, que não está vendo o que está acontecendo, eles estão tranquilos com aquele homem, estão aceitando ele como aquele que vem da parte de Deus ainda. Porque fez aquela aliança, olha só, irmãos, eles estão praticando o que tanto eles queriam. Olha só, irmãos. Ó, pois assim como foi nos dias de Noé, também será o quê, irmãos? A vinda do Filho do Homem. E aqui, irmãos, é interessante, porque a vinda do Filho do Homem aqui é colocado como que antes da grande tribulação. Então, como dizia assim, depois dos 3 anos e meio, quando vem esse rompimento ali dos sacrifícios e faz cessar os sacrifícios ali, então ali vem o arrebatamento da igreja, né? Olha como continua a leitura, eu vou mostrar para vocês. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia e bebia, caçava e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perseveram, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E isso aqui é muito interessante, irmãos, porque aqueles que fizeram aliança com ele naquele momento, e ele quebra a aliança, ele se volta contra ele, vai destruir eles, vai se levantar contra Israel. Aí, por isso que você tem que se localizar. Aí já é tarde, eles já não perseveram. Estão reconhecendo ele como alguém que vem da parte de Deus, de repente agora ele se encontra com a cruel realidade. Aquele homem não era o que eles falavam que era. Por isso que, olha só, para esses ali, irmão, vai ser destruição aqueles que estavam em rebelião contra Deus. E não perseveram, senão quando vem o dilúvio. Olha, assim foi também com Noé. Não perseveram, eles estavam tranquilos. Noé estava construindo aqui a arca ali, né? Mas eles estavam desapercebidos do que Deus ia fazer. E isso para nós, irmão, é muito importante nós estar atentos. Eu faço um parênteses aqui, não precisa ir lá, eu vou sozinho. Vamos continuar na leitura. Olha o que fala aqui, irmãos. Fala assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Por quê, irmão? Porque aquele povo que está unido, aquela parte de Israel que está unido ao anticristo nessa aliança, eles vão ser destruídos, povos. Nesse período ali, como vem dores de parto que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. E agora faz o contraste. Esses não vão escapar. Mas quem que vai escapar dentro de Israel? São aqueles que estão abertos os seus olhos, irmão. Quando o Senhor diz assim, quando vês o abominável, que falou o profeta Daniel, fuja! Não fala assim, mas vai ser todo Israel que vai fugir? Só o remanescente, irmão. Isso que é muito importante aqui nos localizar no texto. Mas vós, irmão, aqui está fazendo como dizer assim, um contraste para aqueles que estão com os olhos abertos. Esse aqui é para nós, mas aqueles, vamos falar, irmãos que são judeus, mas estão com os olhos abertos, estão discernindo o que está acontecendo, e que são chamados de ovelhas, e que são, vamos falar assim, aqueles que Deus está guardando para não morrer. Olha, porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite. Disse, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos só. Ou seja, irmão, eu estou trazendo tudo isso para Israel. Não estou falando dos gentios, estou falando de Israel. E dentro do contexto de Israel, nós precisamos saber que em Israel vai se desenvolver a atuação das duas testemunhas.
trazendo aquela menção do que eles estão fazendo, como eles estão espiritualmente diante de Deus. O que eles fizeram, irmão? Agora eles têm que responder o que eles fizeram. Eles mataram o autor da vida. E essas duas testemunhas vão recalcar isso. Agora, veja como continua na leitura aqui de Mateus. Nós continuamos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, você vê, irmão, se você traz o contexto da grande tribulação, muitos vão morrer, sem dúvida. E aqui não falo só de Israel, falo dentro das nações, ou dentro de lugares que ele vai estar perseguindo. Mas onde que vai começar a perseguição? Qual que vai ser o lugar primeiro que vai perseguir? Vai ser contra os próprios judeus ali, contra o próprio Israel, porque ali que se desencadeia tudo. O abominável que vai ter autoridade sobre todo povo, língua e nação, e faz com que os homens adorem ele. Nós lemos lá. E aí o falso profeta vai fazer que em todo lugar tenha imagem dentro da casa dele e tem que adorar. E quem não adore aquela imagem tem poder para matar. Tudo isso vai se desenrolar nesses 3 anos e meio. Mas o ponto de partida, o foco inicial vai ser ali. Pós a morte as duas testemunhas, vamos falar assim, né? Olha aí como que é, impressionante. Ó, se você continua lendo aqui no capítulo 24, olha o que vai falar aqui. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável, da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiver na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aqui, irmãos, eu pergunto. A fuga é de Israel, toda Israel? Ou só do remanescente? E de fato, irmãos, só o remanescente que vai fugir aqui. Só o remanescente. Só aqueles que estavam... Isso, irmão. Só aqueles que estavam com os olhos abertos, percebendo que aquilo, crendo no falar das duas testemunhas. Irmão, que impressionante isso aqui, ó. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. E não haverá jamais. Não tiverem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, olha que impressionante aqui, vamos falar assim do remanescente, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vou dizer, tá vendo? Se alguém vou dizer a esse grupo de pessoas, eis o Cristo, o que está dizendo, irmão, com isso? Que tem alguns em Israel que vão dizer, eis o Cristo, esse homem é o Cristo. Você está vendo? Por causa da aliança que está em andamento, ainda que não foi quebrado, muitas pessoas vão estar reconhecendo ele como o Cristo. Tanto que eles esperam o Cristo, agora vai vir o Cristo para eles. O engano, né? Então, se alguém for dizer, eis o Cristo, ou eis-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se é possível, os próprios eleitos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou ele ali no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, você vê, ele mostrou assim, resumidamente, nesses 3 anos e meio, concluindo com a vinda dele, né? Ou seja, ele está mostrando, mas olha como desdobra ainda. Ó, versículo 29. Logo, em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, nós falamos.
que nesse período inicial dos 3 anos e meio da grande tribulação, que é o abominável sendo manifestado, perseguindo com toda a autoridade, irmãos, nós precisamos lembrar, nesse momento, se cumpre aquela palavra que está em capítulo 12 de Apocalipse. Me acompanhem, por favor. Apocalipse 12. Versículo 9. Por favor, irmão Maurício, pode ler. Versículo 9 em adiante. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Pois Tá aí, tá bom, isso irmão? Tá bom, é bom, né? tá bom aí. Nós continuamos. Só fazer um parêntese aqui na leitura. Você vê, eles, quem são eles aqui? Nós podemos dizer que são os cristãos sendo perseguidos, mas quem também pode colocar aqui eles? O remanescente de Israel. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Olha que impressionante, irmão. Agora, esse grupinho ali estão reconhecendo, irmão. A quem que está reconhecendo? Ao único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê que por que eles vão escapar das garras do diabo, né? Mesmo estando ali, eles vão fugir. Logicamente, nós sabemos que não é só o remanescente que mora em Israel. Não estou falando só isso. Mas estou mostrando uma condição espiritual de algumas pessoas que Deus vai separar, que Deus escolhe para preservá-los dessa grande tribulação. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo a face da morte não amaram sua própria vida. Leia, irmão, por favor, o versículo 13 em adiante agora. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas às mulheres as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente Aí. arrojou. Mas esse ou não? Não? Sim, pode ler. Pode sim. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, agora está ficando mais claro a leitura. Porque no mesmo contexto que começa a grande tribulação, você tem isso também espiritualmente falando. Satanás é jogado para a terra. Qual que é o trono, vamos falar assim, o trono ou a habitação do diabo hoje, se você for fazer, se você for falar? Ele é o príncipe do mundo, mas qual que é a moradia dele? Onde que ele tem sua autoridade? Onde que ele tem seu trono? Não é no céu? Não é o céu de Deus, né? Mas é nos lugares Celestiais. celestiais, vamos falar assim, nos lugares. Exatamente. E onde que nós tiramos isso? Tiramos de Efésios, capítulo 6.
Quando Paulo ele faz menção que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados, Principados e potestade potestades, dos ares. dominadores Dos nas regiões regiões celestiais. celestiais, que é a moradia dele. Ele é o príncipe do mundo, mas a moradia dele é lá. Em que período desses 7 anos vai ser jogado de lá? Justo quando as duas testemunhas são arrebatadas para o céu, vamos falar assim, né? Que é dito para as duas testemunhas depois da ressurreição delas, suba para cá. Não é? Certo, irmãos? A gente tem muitas figuras no Apocalipse, tem coisas que você não pode tomar literalmente, tudo mais, né? Mas, irmão, nós precisamos enxergar o quadro do que está acontecendo no mundo espiritual, mas também aqui embaixo. No mundo espiritual, Satanás chegou o momento dele ser atirado para a terra. E ai dos moradores, como diz assim, ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós. Por que desceu? Porque se já era seu domínio, porque foi expulso de onde ele estava. Desceu com grande fúria. Por que desceu com grande fúria? Porque ele sabe que ele fica há pouco tempo. Lembra que fala assim o versículo? Porque sabe que fica pouco tempo. Quanto tempo fica para ele até o vinda do Senhor? 3 anos e meio. Sim. Agora você faz o complô agora. Satanás deu autoridade ao anticristo. O anticristo deu autoridade ao falso profeta. Então você tem um trio aí. O trio operando com eficácia para matar a todo mundo. Por isso que está falando a Bíblia que é grande tribulação como nunca teve aqui na terra, irmão. Você viu como que é impressionante se localizar? Porque você tem que acompanhar a leitura. Esse quadro dos últimos 3 anos e meio nunca teve sobre a terra. Esses últimos 3 anos e meio. Por um lado, nos lemos lá no capítulo 24, nos lemos lá que no momento que acontece isso, o céu se escurecerá, o sol não dará mais sua claridade, e as estrelas do céu cairão, não é? Não fala assim? Porque, por um lado, irmãos, nós precisamos lembrar isso aqui, e isso tem que atentar. Por um lado, Satanás e toda a sua, vamos dizer assim, sua pregue, né? Os seus seguidores vão estar perseguindo aqueles que são de Deus. Por um lado, aqueles que não aceitaram a marca da besta, mas também eles estão irados. Vamos dizer assim, Satanás está irado contra a mulher. Quem que é a mulher aqui? O remanescente. Vai tentar destruir, mas não consegue. Porque nós lembramos, irmão, que quando o anjo foi dado a ele lançar as catástrofes sobre a terra, outro anjo veio e falou assim, para aí. Não faça nada. Não faça nada ainda. Até que coloquemos a marca do Deus vivo na fronte daqueles que são de Deus. Lembra isso? Você vê como que é? Você tem que ir colocando assim uma atrás da outra para você entender. Por um lado, existe muita fúria por parte de quem? Do diabo. Porque sabe que fica pouco tempo. Resta apenas 3 anos e meio para ele, para ser lançado, para ser atado. Mas ele vai tentar destruir tudo que ele puder. Ele está querendo destruir a mulher. Então, como não consegue destruir a mulher, ele vai pelejar contra o restante da descendência dela. Quem são eles? Os que guardam o testemunho de Deus. Você vê que impressionante, irmão? Isso é glorioso porque, vamos falar assim, é tudo rápido agora. É muito rápido. Por um lado, Satanás vai estar fazendo aquela perseguição, mas por outro lado, Deus vai estar mandando os flagelos para a terra. E isso nós precisamos lembrar. Você lembra lá quando Israel estava no Egito? Quando vieram as pragas para o Egito? Essas pragas vinham de parte de quem para quem? Vinha de parte de Deus, através de Moisés, para Egito.
E embora essas pragas eram violentas, nunca afetaram a Israel. Lembra? Não afetaram a Israel. Porque naquele momento Israel estava, como dizia assim, no plano de Deus, tirar da escravidão a Israel para trazer para si. Então, esse mesmo nível que nós precisamos lembrar. Essas catástrofes que vão vir de parte de Deus não vão atingir quem? Aqueles que Deus está guardando para como escolhidos, para preservá-los, para que eles estejam em pé no Monte Sião. Viu, irmão? Vamos fazer uma leitura rapidinho aqui no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1. Diz assim: olhei, esse aqui no final dos 3 anos e meio, tá, irmão? Da grande tribulação. Olhei o cordeiro em pé. Então, interessante, né, irmão? Usa a expressão cordeiro novamente. Olha que vai ser usado várias expressões para falar do Senhor. Filho de Deus, filho do homem, vai falar cordeiro, vai falar assim, o cavaleiro, muitas expressões. Mas quando fala cordeiro, irmão, o que precisamos lembrar? Israel, né, irmão? Quem que tem essa afinidade com o cordeiro, vamos fazer derramar sangue, essas coisas? É Israel, ó. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 140, com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Você tá vendo, irmão? Tá impressionante isso aqui? Isso aqui, ó, lê o versículo lá, irmão. Como é que todos esses que foram guardados pelo Senhor da grande tribulação, que passou a grande tribulação, vão estar de pé no Monte Sião? Como? Lê 24:31, irmão. Mateus 24:31. Aqui, irmão. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Você está vendo que agora tem sentido, porque estamos falando de pessoas vivas que sobraram da grande tribulação. Esse Senhor vai trazer o remanescente para o Monte Sião, todos eles vão ser trazidos ali. Diante de quem? Do Cordeiro em pé. Amém. Ele já está aqui. Amém. Então você tem que ver a analogia. Ele agora está ali para salvar aqueles que são seus, que estão clamando o Senhor, porque aqui você tem o Armagedão que se juntou ao reino do norte para destruir. Ali eles vão clamar ao Senhor e o Senhor vai ouvir eles e ele vai vir ali. É impressionante. Nós precisamos ver tudo isso, nós vamos desenvolver isso com tranquilidade, devagar. Nós vamos ir capítulo por capítulo desenvolvendo, porque é muito impressionante, irmão, como que ele usa o mesmo linguagem para falar a mesma coisa, só que ele usa diferentes, vamos falar assim, diferentes ângulos. É como quando você assiste um filme e, por um lado, te mostra um cenário que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, te mostra outro cenário em outro lugar, ao mesmo tempo acontecendo algo. Então, às vezes, de repente, o filme ele te leva para outro cenário. Então, na Apocalipse, é a mesma coisa. Está falando um assunto, de repente, ele vai para outro lado, vai para frente, ou volta para trás. Quando você está lendo o Apocalipse, tem que acompanhar o evento, tem que estar diante de você o quadro completo. Qual que é o quadro completo? É a última semana de Daniel. A última semana de Daniel, irmão Diego, tem 2 lados. Você pode falar para nós quais são os 2 lados de Daniel, a última semana de Daniel, que são 7 anos? Já que está ali o Diego? Eu acho que não, hein? Não está aberto, Diego, o teu microfone. E, irmão Carlos, você pode dizer qual que são as 2?
Acho que aqui tem uma mensagem dele. Vamos ver aqui. Não consigo ver aqui. Mas não tem problema. O irmão Amorim, você sabe quais são as duas? Daquela última semana, Daniel? Você tem dois lados de... Pode falar, irmão, pode falar. Pode falar? É os primeiros 3 anos e meio de paz e os Sim. 3 anos e meio de grande tribulação. Ah, sim, Então, como quando se fosse... Você fala 2 períodos, né? Isso, 2 períodos. Não queria falar período porque aí já fica mais fácil de Sim, entender, né? entendi. Mas para você conectar esses 2 períodos, você entende tudo o Apocalipse. Não, ficou muito Você claro, irmão. Porque quando você cessa o sacrifício do tabernáculo, então tem que esse sacrifício, o tabernáculo, o sacrifício e o tabernáculo tem que iniciar na grande tribulação, para as duas testemunhas chegar nesse, vamos dizer, nesse período, para ocorrer uma cisão realmente. Então a gente Sim. consegue ver com mais clareza que existe as duas etapas da grande tribulação, de uma maneira bem, bem clara, né? Sim. Muito bom, irmão. E, para terminar, vamos ler capítulo 24, que nós não terminamos a leitura, né? Versículo 43 e na diante. Hoje não vai entrar nos remanescentes, nos 144 mil, não, né? Hoje não. Tinha que deixar... Isso, Na tinha que deixar próxima. como base bem... Isso, na próxima. Mais claro esse ponto, irmão. Esse Está bem contexto de sedimentado. Israel, né? Entendi. Tem que estar bem sedimentado essa última semana e essas duas divisões dos 2 períodos para você entender esse período, senão fica confuso, né? Exatamente. E justamente porque tem certos ensinamentos que dão outro ponto de vista. Então, você estando firme ou claro sobre isso, fica Certo. mais fácil entender depois, né? Olha como Entendi. diz aqui no versículo... Nós lemos até 24? o 40, né? Sim. Ou aqui, versículo 40. Vamos ler de novo. 24 de Mateus, versículo 40 e na diante. Isso. Então, 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai-vos isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Muito bom. Pode ler, continua, irmão. Pode continuar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para lhe dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor, demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e a hora em que não sabe, e castigá-lo-ás, lançando a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger dos dentes. Isso. Nós precisamos lembrar. Por que surgiu essa parábola? Por causa do que foi declarado do versículo 40 ao 44. Então, ele está reforçando a vinda do Senhor com essa parábola. Como dizendo que alguns vão estar percebidos e outros não. Então, faz a figura do servo bom e o servo mau. Então, está trazendo isso por causa do 40. Então, vamos ler de novo. 40 ao 44. E diz assim: então 2 estará no campo e um será tomado e deixado o outro.
2 estarão trabalhando no moinho e será tomado e deixado a outra. Portanto, vigiar, porque não sabeis em que dia vem seu Senhor. Então, claro, logicamente, você lendo aqui, parece que é da vida do Senhor. Agora, você localiza. Em que momento da história que vai vir o Senhor? Não é no final dos 3 anos e meio? Sim. Então, por isso que alguns dizem, não, tá vendo que tem um arrebatamento secreto? Porque isso é, como dizia assim, o Senhor está vindo a buscar certas pessoas. Só aquelas que estão percebendo, só aquelas que estão vigiando o termo, né? Então, esse vigiar é para que justamente sejam arrebatados antes da grande tribulação. Mas, irmãos, se nós lemos só no texto, só a leitura, nós podemos perceber de uma maneira diferente o que está sendo falado. Por quê? Porque está mostrando dentro de um contexto do que vai iniciar esses últimos 3 anos e meio. Porque quando vier o abominável, que é o versículo 15, ele vem mostrando o que devem fazer. Então, você tem que trazer toda essa leitura para entender isso aqui, irmão. Porque ele está falando do final dos tempos, está falando o que vai acontecer nessa última semana, nesse período de 3 anos e meio de que Pode falar, irmão. Irmão, eu acredito que de 24:15 até esse final, ela encaixa corretamente na segunda etapa da grande tribulação, né? Porque Exatamente. ela, na hora que tá do mesma coisa que está desenvolvendo o abominável, o Senhor está levantando os escolhidos aí nesse período também. E no final aí, Isso, irmão. eu acho que culmina essa parte que nós lemos, é o final do arrebatamento. Sim. Exatamente. Muito bem, irmão. Isso aqui. Por isso que o vigiar não é, vamos falar assim, o Senhor vai vir agora, né? O vigiar é uma Não? condição espiritual de alguém que está com os olhos abertos. Sim. Né? Aquele que está discernindo os tempos, mas por outro lado, ele está conectado com Deus, está em harmonia com o Senhor, está reconciliado com o Senhor, está buscando as coisas do alto, né? Olha o versículo lá de Romanos, vamos terminar com esse aqui, Romanos, capítulo 12, né? O vigiar também seria mais ou menos um exemplo dos guardas, né? Isso, muito bem, Porque exatamente, eles estão atentos a qualquer perigo, assim, tipo perigo, qualquer atividade ruim que seja fora do normal, eles têm que estar atentos para sim, qualquer coisa, assim, se acontecer alguma coisa, eles têm que estar preparados para isso. exatamente. E o Diego, uma coisa que você está falando é importante, porque esse versículo te mostra isso que você está falando, Romanos 13, 11. Olha o que dizem. Romanos 13, 11. Muito bom. Pode ler, irmão Maurício. Pode ler? E digo isto a vós outros, que conhecerei o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia e bebedices, não em pudices e dissoluções, não em contenda e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Muito bom, irmão. Você vê que começa o 11 dizendo, eu digo isto a vós outros, que conheceis os tempos. Está vendo que é importante nós estar localizados nos tempos, irmão? E nós estamos vivendo os acontecimentos, essas coisas. Recentemente gerou um incômodo em muitos irmãos, uma preocupação demais com o que estava acontecendo com Israel. E realmente, precisa a gente estar alerta e atento para isso. Mas os acontecimentos atuais mostram que as escrituras estão mostrando sobre o tempo da última semana de Daniel? Não, ainda não. Não. Precisa, não. Precisa estar acordados para isso, irmão.
quais são as bases para dizer que nós estamos vivendo a última semana, Daniel? Muito categoricamente, nós apresentamos na reunião anterior essa última semana como início, ou vamos dizer assim, o momento em que Deus volta a lidar com Israel. Então, como é que Sim. nós podemos dizer que nós estamos no tempo do fim? É quando, definitivamente, Deus volta a lidar com Israel. E a prova muito clara é as duas testemunhas atuando lá e o aparecimento daquele homem fazendo aliança. E, logicamente, Verdade. irmão, nós estamos falando que Israel vai ter um contexto de sacrifício, sacerdócio, templo, tudo isso, irmão, é muito significativo. Então, quando vê guerra lá, você pode afirmar, estamos no tempo final? Estamos Não, nos últimos tempos? Não, mas não. nós podemos dizer que aquilo é uma preparação para os tempos finais. O Sim. que envolve Israel são preparação apenas, irmão. Está sendo preparado, vamos dizer assim, um pano de fundo que vai surgir o que Deus quer que surja na última semana de Daniel. Assim como Israel foi desligada no tempo profético, como foi desligado Israel? Endurecida e na prática de sacrifícios, com um templo lá e sacerdócio. Assim, quando volta Deus a lidar com Israel a última semana, assim também tem que começar. Então, no momento que nós estamos discernindo os tempos, o que o Senhor fala para nós agora, que nós estamos vivendo nessa nova aliança, no tempo da graça, que Deus está lidando com a igreja? Como que Deus manda para nós viver? Estamos discernindo o tempo. E disse assim, já é hora de vos Desespertar. despertar de sossego. Porque às vezes, irmão, Diego, eu falo por mim, Diego, a gente parece que vive adormecido com tantas coisas. E parece que É está verdade. desconectado desse mundo espiritual. E muito ligado com as coisas aqui de baixo. O que o Senhor nos fala com essa palavra, nessa noite, é que nós possamos discernir os tempos para que o nosso viver seja diante de Deus. Que isso é mencionado como que você acorda, né? Quem dorme, dorme de noite. Então, quando você está oscurecido, seus olhos não estão vendo o que Deus está fazendo, é como aquela noite que você dorme profundamente. Mas o Senhor veio para nós com essa palavra. É hora de acordar, gente. Nós estamos nesse mundo para viver para Deus. E fala assim, disse, porque a nossa salvação, olha esse irmão, a nossa salvação está agora mais perto Amém. do que o quanto no princípio. Olha só, irmão, que alenta nós para nós corrermos a carreira, né, como aqueles que estão com os olhos abertos e contemplando o mundo que há de vir. E aquele Amém. versículo de Lucas 20, né? Quando o Senhor é interrogado para os saduceus que não acreditavam na ressurreição, o Senhor disse, né, para eles, né? Disse que os que são dignos por entrar no mundo vindouro, né? Os que são ávidos, disse outra versão, os que são ávidos para entrar no mundo vindouro. Olha aqui, irmão, está falando para nós. O Senhor está fazendo um convite para nós sermos aqueles que estão vivendo uma esfera apenas terrena, mas aqueles que estão contemplando esse mundo vindouro. Isso chama-se esperança, ou viva a esperança da fé. Nós precisamos nos encorajar mutuamente, irmãos, para buscarmos com detença a palavra de Deus. Graças ao Senhor, irmãos, que nós podemos, nesse tempo, pela palavra de Deus, ser acordados para Deus. Se nós Amém. estamos vivos, irmãos, estamos vivos para Ele, não para nós. Nós podemos estar envolvidos com muita coisa, mas nosso coração e nossos pensamentos podem estar ligados com Deus. Que Deus nos encoraje, né, por sua palavra, no que Ele apresenta para nós sobre o tempo do fim. O tempo do fim talvez está longe, mas, irmãos, se hoje eu venho dormir no Senhor, para mim já foi o tempo do fim. Você vê, nós estamos falando de Israel, que ele foi cortado na linha do tempo, né? E no mesmo tempo que ele foi cortado, na mesma situação que ele foi cortado, quando seja injertado novamente, ele tem que estar na mesma condição. Agora pensa comigo. Você está vivendo uma vida para você. Não tem muito compromisso, não está muito em comunhão com o Senhor, e você dorme no Senhor. Eu pergunto para você,
Como é que você vai acordar quando soar a última trombeta? E os mortos sem Cristo ressuscitar? Está vivo em você essa chama do mundo que há de vir? Ou é meramente uma ilusão aquilo é tão comum para nós? Irmãos, que cada dia em nosso coração brilhe. Por um lado, brilha nosso olho, né? Mas quando brilha nosso olho é porque o nosso coração está quente. Aquilo que Deus vai manifestar, irmãos. Essa é a promessa para nós que estamos em Cristo. Que possamos nos encorajar mutuamente nisso, irmão. Deus seja louvado. Glória a Amém, Deus. aleluia. Amém, amém. Eu vou parar aqui e continuamos.